Eu estou aqui fazendo essa apresentação porque quero falar de um assunto polêmico, que é o espírito, que evidentemente, além de polêmico, é um assunto que muita gente já falou, muitos conceitos filosóficos e religiosos já falaram, e eu serei mais um a falar. Mas eu quero falar do espírito de uma forma científica, não apresentando fórmulas matemáticas, porque isso não adianta. É importante falar do espírito de uma forma bem didática, baseado na ciência, evidentemente, mas para que as pessoas possam entender e compreender. Eu gostaria de fazer primeiro umas colocações em relação a essa coisa espiritual, exatamente em função de alguns espíritas. Quando eu digo em função de alguns espíritas, não é em função do movimento espírita. E por que, primeiramente, essa minha colocação? Porque quando se fala sobre determinadas coisas a respeito da espiritualidade, eu considero que alguns espíritas equivocados não compreendem muito bem a doutrina, não compreendem muito bem a dinâmica da espiritualidade. E por que eu digo isso? Tem umas coisas que é muito curioso, né? Curiosa. Eu, algumas vezes conversando com alguns espíritas, falei do passado, falei de vidas passadas, e a grande maioria deles, ou pelo menos uma grande parte deles, sempre colocam a seguinte coisa. Dentro da doutrina, está muito claro que Deus coloca um véu no passado das pessoas para que as pessoas não saibam a respeito de vidas passadas, porque isso não seria bom. Então Deus proporciona um esquecimento exatamente para beneficiar o espírito. Primeiro, que eu acho que essa colocação feita dessa forma está completamente equivocada, fora do conhecimento. A outra coisa é que, às vezes, eu conversando com alguns, digo, olha, é interessante como um médium conseguiu prever um acontecimento de um conhecido meu com 6 meses de antecedência. E a grande maioria deles diz logo de imediato, não, isso é impossível. Prever o futuro é impossível, porque o futuro depende do presente. Evidentemente que isso também é outro equívoco dentro da doutrina, porque cada espírito tem uma frequência e o seu aspecto psíquico emite essa frequência. Só que a vida é uma dinâmica e a cada ação existe uma reação. E evidentemente que de acordo com as nossas energias e mais as energias geradas dentro do nosso comportamento e dentro do nosso pensamento psíquico, evidentemente que é possível, dentro das leis que regem o universo, que é a característica mediúnica, que é muito vasta, alguns médicos preveem determinados acontecimentos na vida de alguém que vai acontecer, porque aquilo
evidentemente é uma consequência natural em função da análise daquilo que a pessoa gera no momento e que evidentemente pode desencadear na frente algum acontecimento. Isso, sem dúvida, é uma previsão do futuro. Claro que nós estamos falando aqui de determinados acontecimentos que a gente está falando na presente vida. Nós não estamos falando aqui de você prever o que vai acontecer com você numa reencarnação futura. Não é isso. Estamos falando da dinâmica da vida presente. E para isso nós temos embasamento na própria doutrina. Com relação ao esquecimento do passado, na página 392 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que é: por que perde o espírito encarnado a lembrança do passado? A resposta lá diz: não pode e nem deve saber tudo. Quando está lá, não pode nem deve saber tudo, não significa que não possa saber alguma coisa, vai depender. E na pergunta 399 do Livro dos Espíritos, deixa claro a resposta de a vida passada poder ser revelada com um fim útil. Claro, nunca por curiosidade. Outra coisa, na segunda parte do capítulo 26, na pergunta 289 do Livro dos Médiuns, existe a colocação de número 12, que tem a seguinte pergunta: não há homens dotados da faculdade que os faz entrever o futuro? E a resposta lá: ah, sim, Deus permite quando é conveniente. E curioso é que lá também deixa muito claro que esse tipo de mediunidade para o futuro seria uma mediunidade bastante comum. E eu creio que nós estamos no futuro da doutrina, né? Uma outra coisa que também considero motivo é que quando se fala em projeção astral, projeção consciente, muitos espíritas também, entre aspas, torcem o nariz dizendo que isso não tem respaldo, o que é um equívoco também, e muito equívoco, porque na realidade, vou contar até uma historinha muito curiosa. Esse fenômeno da projeção consciente às vezes se dá com determinadas pessoas de uma forma muito natural, né? São coisas que acontecem naturalmente na vida de algumas pessoas. Eu conheço várias pessoas em que isso se deu de uma maneira muito natural. Comigo mesmo já aconteceu isso há muitos anos de uma forma muito natural. A projeção consciente, através de uma menina que eu conheço, ela começou esses fenômenos e ela ficou um pouco preocupada, e apavorada ao mesmo tempo, porque ela não tinha conhecimento do assunto e ela se projetava quando ia dormir de forma consciente e ela se via dentro de casa, observava tudo, os parentes que estavam dormindo, ela mesma estava dormindo, e algumas vezes que isso aconteceu, ela às vezes se projetava e se via flutuando no teto, e algumas vezes ela viu pessoas estranhas dentro da sua casa. Claro, essa pessoa estranha não era um ladrão, obviamente, mas um espírito que estava lá, não se sabe porquê, né? E ela foi ao dirigente espírita conversar para falar dessa coisa. E ele disse: não, você faz o seguinte, você reza, procura mover o seu pensamento, porque isso é muito perigoso, é uma prática que não deve acontecer,
você sempre reza para que isso não aconteça, porque isso é muito perigoso. Ao comentar comigo, eu achei muito estranho o comentário desse espírita, porque na página 409, na pergunta 409, 410 do Livro dos Espíritas e seguintes, está lá a projeção de uma forma muito clara, né? E tem mais. Todos nós, quando vamos dormir à noite, todos nós nos projetamos, todos, né? A única diferença é que a maioria das pessoas se projeta de forma inconsciente. Então, evidentemente, que ao acordar no dia seguinte, ele não tem a lembrança da projeção. Mas todos, quando dormem, se projetam de forma inconsciente. Ora, se a projeção fosse uma coisa perigosa e não natural, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 409, 410 e seguintes, então todo mundo correria risco toda noite. E pior, né? Porque quando você ainda se projeta conscientemente, você tem como se defender, por exemplo, e saber o que está fazendo em relação a espíritos que está na dimensão paralela, que evidentemente você vai ver ao se projetar, né? Se isso fosse perigoso, então todo mundo estaria correndo riscos todas as noites. Então eu quis fazer essa colocação inicial, porque o Espiritismo ele é, antes de mais nada, ciência e filosofia. É outro equívoco. Eu vejo muitos espíritas dizer que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Está errado. Isso não tem embasamento na doutrina. Eu desafio encontrar esse embasamento dentro da doutrina, não existe. Eu imagino que as pessoas não possam ter a presunção de conhecer a doutrina mais do que o codificador, porque ele mesmo é que coloca isso, né? Que o Espiritismo é apenas ciência e filosofia, ou seja, através do conhecimento científico de tudo, evidentemente, se cria uma filosofia de vida. Essa é a base da doutrina espírita. Então, quando eu falo disso, é exatamente porque tem umas coisas que é muito curioso. Porque, você veja bem, quando se fala de regressão, quando se fala de projeção, regressão de memória, que hoje é muito utilizado por alguns psicólogos na área de determinadas fobias e traumas, eu vejo espíritas dizer que isso aí não existe na doutrina e que isso é um equívoco. Estão errados. Por quê? Porque o próprio Kardec, a espiritualidade, em 1857, colocou o seguinte, que eu acho que define isso muito bem. Ele colocou o seguinte, que no seu aspecto moral, dentro de 10.000 anos, nada muda. Mas que no aspecto científico, muita coisa iria mudar. Porque a evolução ninguém detém. E que se em algum momento alguém tivesse que acrescentar alguma coisa àquilo que havia dito na doutrina, no embasamento científico, que se fizesse. Então, a gente, em sã consciência, não pode dizer que na doutrina não existe o embasamento da projeção, nem da regressão de memória, experiência de quase morte, e outros, a transcomunicação, outros conceitos, né, espirituais. Por quê? Porque o Espiritismo é, acima de tudo, ciência. Portanto, dentro da doutrina está tudo isso. Tudo isso tem um embasamento na doutrina.
Então é importante que agora, no início desse pequeno contexto a respeito de espiritualidade, é importante que a gente coloque essa coisa em relação à doutrina espírita para que não haja dúvidas. E como eu quero falar do espírito, é importante, e muitos devem estar indagando, quem sou eu? Eu sou um espírito, né? Eu sou um espírito em evolução, cuja personalidade é a soma de várias encarnações. Hoje eu sou Heraldo Barroso, no passado posso ter sido Maria, ou José, ou Joaquim, sei lá, e no futuro também vai depender de uma série de circunstâncias, eu poderei continuar na figura masculina ou feminina, de acordo com as necessidades espirituais desse processo evolutivo do qual eu estou inserido. E a pergunta também é essa: quem é você? Né? Você sabe exatamente quem é você? Você sabe o porquê que você está aqui? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu conheço algumas pessoas que dizem para mim: mas para que querer saber dessas coisas do espírito? O que me interessa saber de espiritualidade, dessas coisas do espírito? Não me interessa nada. O que importa é viver. E eu respondo a isso com uma outra pergunta, né? Se você é um subcérebro abdominal que só tem uma preocupação, que é comer, beber, dormir, eventualmente fazer sexo, então você está certo, porque você ainda não tem maturidade para compreender determinadas coisas. Tá? Mas se você já tem uma maturidade, é importante você procurar o autoconhecimento, até porque o próprio Cristo já disse isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu acho importante que as pessoas tenham consciência do que é o espírito e não da forma com que se vê o espírito hoje. Porque é curioso, né? Ao longo do tempo, através de mitos, através de histórias do fantasma, através da criação da figura do demônio, através das filmagens com filmes de terror, se criou um medo muito grande em torno do espírito. Eu conheço muitos médios que vão ao centro espírita para uma prática de caridade, mas se prendem porque, na realidade, quando chegam lá, tem muito medo de espírito. Isso é comum acontecer. Então, é importante que você saiba. Tem até um caso curioso que um dia encontrei com uma conhecida, cuja mãe havia morrido, tinha 1 ano, que ela, ao encontrar comigo, me disse: seu Heraldo, eu estou muito feliz porque no outro dia foi o aniversário da minha mãezinha e eu estava em casa sentado na sala vendo televisão e tive a nítida impressão de que ela estava ali próxima de mim. Eu falei: poxa, mas isso acontece mesmo. Isso é um processo natural e provavelmente você vai sentir isso e perceber isso muitas vezes. Quem sabe até um dia ela não apareça para você e ela, muito assustada, diz para mim: Deus me livre. Se minha mãe aparecer para mim assim, eu morro. Imagina. Ela estava falando da mãe dela. Mas aí você vê o medo que as pessoas têm. Né? E na verdade a gente não tem que ter medo no espírito, porque essa é a nossa essência. Nós estamos aqui nesse mundo, que é um mundo de Maia, um mundo de ilusão, onde nós temos que nos aperfeiçoar na prática do desenvolvimento da compaixão e da inteligência. Mas a nossa pátria verdadeira é a dimensão paralela, não é essa aqui. A gente um
dia vai perder tudo, materialmente falando, mas com certeza a gente vai ter que se aturar pela eternidade, com certeza. Então eu acho extremamente importante a gente ter uma visão um pouco mais dinâmica do que é o espírito, né? E desmistificar uma série de coisas que se fala a respeito do espírito. Isso acontece até com pessoas de outros conceitos e religiões. Por exemplo, a gente vê no movimento carismático da Igreja Católica e mesmo no movimento evangélico situações curiosas, porque existem várias pessoas se manifestando espiritualmente falando, e para o católico, aquelas pessoas que estão ali nessa manifestação, para o católico ali está manifestando o Espírito Santo. E a gente sabe que não é isso. Às vezes é um parente, um amigo, às vezes algum desconhecido, e naquela sintonia, naquela frequência, está tentando se comunicar. No movimento evangélico, a mesma coisa. Só que lá, quando não é a manifestação do Espírito Santo, é o demônio. Que é outra curiosidade, porque depois que se criou a figura do demônio, tudo é culpa dele. E tem umas coisas que é muito infantil, né? Porque se a gente for perguntar às pessoas quem é a figura do demônio, ele vai dizer que o demônio é um anjo que se revelou. E aí a gente pergunta, mas quem criou esse anjo? Ele foi Deus. Ora, esse Deus não é lá um Deus muito legal, né? Porque você imagina, você cria uma figura, essa figura se rebela contra você e passa a praticar o mal, e você, ao invés de destruí-la, você a deixa aí para perturbar e fazer uma série de maldade com as pessoas eternamente. E ainda tem mais, né? Porque acabou essa criação acabou se tornando um poder paralelo, né? Ele deve ter criado uma fábrica de demônios, porque um só não iria conseguir atentar tanta gente nesse mundo, né? Então tem muita coisa infantil, mas que na realidade as pessoas não param para analisar com bom senso, com equilíbrio. Nós temos um conhecimento científico, né, do macro, daquilo que é o universo, daquilo que é o grande. Nós temos um conhecimento muito bem fundamentado por Einstein na teoria da relatividade, mas com relação ao micro, a humanidade está começando a encaminhar, né? Que nós designamos isso de física quântica. A física quântica é a física das partículas, né, do que compõe o universo. A gente tem que entender também que nem sempre a opinião de um cientista é ciência. Muitas das vezes a opinião de um cientista é uma opinião como uma qualquer. Só que como ele é cientista, ele emite a opinião e as pessoas tomam aquilo como verdade. E a gente sabe que muitos cientistas, engessados naturalmente falando, não admite o espírito, não admite extraterrestre, não admite projeção, não admite regressão, não admite nada disso. Por quê? Porque ele tem uma mente engessada culturalmente falando. Tá? E vamos entender um pouquinho, né? Vamos tentar explicar um pouquinho isso. Um cientista que ganhou um prêmio Nobel
sobre a questão do DNA, afirma o seguinte: o nosso organismo se constitui por proteínas codificadas nas células por moléculas de ADN e que transferem os nossos caracteres às gerações descendentes. Os genes alocados em cromossomas do núcleo são segmentos do ADN, responsável por cada uma das nossas proteínas. Imagina. Esse é o grande mistério da ciência médica. Por quê? Porque bastam 2% para realizar quase 40 mil tipos diferentes de proteínas que compõem o nosso corpo. E os 98% restantes, para que serve? A ciência diz que o processo da evolução não cessou. De acordo com a nossa evolução, outros pedaços do ADN codificarão novas proteínas e mais elaboradas e perfeitas, evidentemente, que as atuais. O respeitável geneticista Pardis Sabet, da Universidade de Harvard, detectou recentemente 250 regiões do genoma humano que vêm sofrendo mutações progressivas há mais de 10 mil anos. É curioso porque, se a gente parar para pensar um pouquinho, a espiritualidade, como Kardec já falava em 1857, da evolução, e que em mundos mais adiantados o corpo era humanoide, mas de uma composição, naqueles que têm um grau elevado de evolução, mais de uma aparência, uma composição mais sutil. Ou seja, um estado vibracional diferente do nosso, não tem essa densidade, né? Então, a gente começa a compreender, por exemplo, que a evolução do espírito e a característica da evolução do espírito é que determina essa condição de mudança genética na parte biológica do corpo. Tanto que a morfologia, né, de extraterrestres, como está lá na doutrina dos espíritos, são diferentes dos variados planetas. Ou seja, são humanoides, como nós, têm cabeça, tronco e membro, porém não significa que a sua aparência e a sua condição biológica seja idêntica à nossa. Existe, claro, também idêntica à nossa. Mas isso acaba criando uma confusão muito grande, porque, por exemplo, a ciência hoje, quando procura vida fora do nosso planeta, ele procura vida fora do nosso planeta dentro da mesma condição nossa, o que é um erro. O que é um erro. Porque nós temos que ver essa questão da ciência na questão do micro, que tem muitas curiosidades que a própria ciência acaba escondendo. Evidentemente que nós estamos aqui falando que tem uma luz que está iluminando isso aqui. Essa luz que está iluminando isso aqui, ela está sendo gerada numa usina hidroelétrica bem longe daqui. Só que através da fiação vem os elétrons, com cargas positivas e cargas negativas. E é curioso, né? Porque a gente não vê, mas eles vêm, chegam num determinado local, eles reduzem essa capacidade, chega mais próximo da nossa residência, reduz mais ainda, e quando eles se encontram dentro dessa ampola de vidro, que por dentro tem o gás, essas duas cargas, uma positiva e outra negativa, se encontram e provocam a centelha que vai provocar a luz.
se dá lá onde é gerada a energia, que é o gerador, onde tem o campo magnético. Esse campo magnético, ele determina uma coisa que se chama espinho, um virado para baixo, outro virado para cima, um negativo, outro positivo. E cientistas já descobriram no laboratório que quando se vira um espinho desse aqui, a 40, 50, não importa a distância, 60 mil anos-luz. Quando você vira um espinho, todos se viram ao mesmo tempo. A pergunta é, quem é que avisou esse a 60 mil anos-luz que você virou um espinho aqui? É complicado. Mas a gente começa a entender, por exemplo, que quando um espírito se projeta conscientemente e deseja ir à Europa, basta ele pensar na pessoa lá e ele vai estar ao lado dessa pessoa sem tempo. Não existe tempo, a relação espaço-tempo não existe. Então a gente começa a perceber também que a nível do universo, onde a emissão de campos eletromagnéticos em todo o universo se intercalam e formam aquilo que se chama massa. E massa é a manifestação. Então a ciência da física quântica está começando há muito pouco tempo a definir determinadas coisas, mas que vai ao encontro daquilo que a espiritualidade colocou com Kardec em 1857. E a grande verdade é o seguinte, né? A espiritualidade é um negócio tão fantástico que ela não vai dando bola para determinados tipos de conceitos e determinados tipos de coisas. Porque, por exemplo, através da transcomunicação, já se pode imaginar que não é só o médium que pode fazer a comunicação direta com as pessoas, né? Dentro de um tempo, qualquer pessoa vai poder entrar em contato com um ente querido, um parente, um amigo, conhecido, sem precisar do médium. Ele vai poder fazer isso através da transcomunicação. E o que é a transcomunicação? É a possibilidade que você tem de conversar com pessoas que já morreram, que vivem na dimensão paralela e até extraterrestres, através dos aparelhos que nós já possuímos hoje, como gravador, televisão, celular, telefone, filmadora, né? Dentro de algum tempo, evidentemente isso vai acontecer, porque já acontece hoje. Já existe, por exemplo, no Brasil e no mundo, centenas de milhares de pessoas conversando com entes queridos através do computador. Eu vou citar um caso curioso de transcomunicação que é muito interessante. Aconteceu no Brasil, olha só que loucura, no ano de 1942. Existe uma cidadezinha no interior de São Paulo, onde tem um museu, a cidade é Curaçá, se não me engano. É no Parque Ecológico do Tietê. Existe um museu, que é o Museu Cornélio Pires, e Cornélio Pires, na realidade, era um espírita, que ele se dedicou às filmagens e a pesquisas espirituais. E ele teve um problema de uma doença, e teve um médico chamado Cesário, que o curou dessa doença e se tornou amigo dele. E muitas vezes, quando ele ia para o interior, porque ele levava o cinema ao interior, e algumas das vezes ele convidava o Cesário, que era seu amigo, para fazer uma viagem junto. E eles estavam de férias em Curitiba, junto com um amigo mecânico chamado Maria
Sheila. E numa noite, eles estavam num hotelzinho dessa cidade do interior, e numa noite o Cesário sumiu. E o Cornélio Pires, junto com um amigo, Mário Lucila, ficou muito preocupado, porque o Cesário não falou nada e não disse nada e simplesmente desapareceu. E o Cornélio andou pela cidade com um amigo para a procura e ficaram até tarde procurando e não acharam. Retornaram para o hotel e foram deitar, imaginando que talvez pudesse ter uma notícia. Quando foi 3 horas da manhã, em 1942, a questão da telefonia era muito precária. Não havia telefone no hotel, em casa, eram postos telefônicos. Então, quando foi 3 e pouco da manhã, o rapaz do posto telefônico chegou no hotel dizendo que tinha um telefone do seu Cornélio Pires. E o porteiro do hotel foi ao quarto dizendo: olha, tem no posto telefônico alguém querendo falar com o senhor. E o Cornélio, que estava esperando com aflição uma notícia, correu lá. E ao chegar lá, quem é que estava no telefone? Cesário, dizendo: seu Cornélio, eu estou aqui em Bocaiúva, porque Bocaiúva ficava a mais de 30 quilômetros de Curitiba. E estou aqui em Bocaiúva para falar com o senhor. E o Cornélio disse: mas como aí em Bocaiúva, rapaz? Aí não tem telefone. E o Cesário disse para ele: é muito curioso, mas eu estou falando com o senhor através de um canudo de taquara. Como assim, rapaz, um canudo de taquara? Eu estou falando com o senhor sobre um canudo de taquara que seu pai cortou, e estou falando com o senhor através desse canudo, o senhor não se preocupar. O senhor quer falar com o seu pai? E o Cornélio ficou perturbado com aquilo, porque lá não tinha telefone. E nisso ele ouviu a voz do pai falando, depois de um pequeno chiado. E o pai dizendo para ele: meu filho, fica tranquilo, o Cesário está conosco e vai ser levado. Quer falar com Bezerra? E logo ele ouviu uma voz diferente, e era o Bezerra dizendo: estamos fazendo um trabalho com o Cesário e logo ele vai estar aí. Então, olha que coisa curiosa. Isso se deu em 1942 com Cornélio Pires, que hoje tem um museu lá, né, nesse Parque Ecológico do Tietê, né? Mas a gente vai ver que os avanços mesmo da transcomunicação começaram em 1959. Um sueco produtor de filmes, o senhor Friedrich Gurgis, tinha uma propriedade rural e ele era produtor de filmes. E ele, andando pela sua propriedade, ele ouviu um canto de um pintacilgo de gaiola e ficou super encantado com aquilo. E resolveu fazer a gravação desse pintacilgo num gravador comum. E deixou esse gravador ligado lá. Dia, uma noite. E quando ele foi verificar o gravador, ele escutou ele escutou alguma coisa que não era canto de pássaro. E ele ficou pensando: será que à noite alguma coisa aconteceu aqui e gravou alguma coisa que não seja um pássaro noturno? E depois de vários dias, ele percebeu algo estranho. De início pensou que era pássaro, mas não era. E no dia seguinte ficou surpreso porque ouviu uma voz repetitiva falando com ele: manter contato, aparelhos, manter contato, por favor, ouvir. Ele ficou entusiasmado. Aquela voz não era humana.
Com isso ele fez várias experiências durante 5 anos e Gurgson publicou em 1964 o livro As Vozes do Espaço. Na época, cientistas e peritos de várias partes foram atrás no sentido de desqualificar, e depois de muito trabalho de pesquisa e experiência não conseguiram absolutamente coisa nenhuma. Essa experiência depois saiu da Suécia e foi parar na Alemanha. E na Alemanha, em 1968, depois de 3 anos de pesquisa, Konstantin Rudivy identificou 72.000 vozes diferentes e escreveu o livro O Inaudível Torna-se Audível. Bom, a partir daí as gravações se aprimoraram, os espíritos começaram a interagir com parentes, amigos, né? E aí surgiu alguém do meio ufológico, um escritor chamado John Fuller, e ele foi a campo para pesquisar essa coisa. E em 15 de janeiro de 1983, na Alemanha, a maior rádio da Alemanha, a Rádio de Luxemburgo, convidou o engenheiro eletrônico Otto Koning para fazer um programa ao vivo a respeito. Koning levou um sofisticado equipamento para fazer ao vivo uma apresentação no programa de Rainer Hober. Depois de um tempo, Otto Koning diz: envia mensagens sem fios para os mortos. Logo em seguida, ouviram uma voz que respondeu: ouvimos a tua voz. Todo mundo ficou paralisado, porque eles ouviram a voz, né? E várias perguntas foram feitas. O apresentador disse: gente, isso aqui não tem armação. Eu juro pela vida dos meus filhos que isso aqui não tem armação. Nada para manipular. Pois bem, Koning continuou e depois conseguiu conversar com o Rudivy, que já era morto, e Fuller, numa continuação de pesquisa na área ufológica, conseguiu contato com uma entidade que nunca havia vivido na Terra. E essa entidade é curioso, porque ele disse que nunca viveu na Terra, mas que ele tinha um compromisso em relação ao planeta Terra sobre a transcomunicação. E aí ele perguntou o nome e ele disse que se você quiser me dar algum nome, me chame de técnico. E o técnico disse que as radiações das partículas prejudicam o corpo espiritual das criaturas e existe uma preocupação, na época, e existia uma preocupação com a questão das explosões atômicas, porque, segundo ele, causaria um dano irreparável às gerações futuras. Ele disse, inclusive, na época, que em mundos paralelos esse mal já tinha acontecido. E que no mundo onde ele vivia, a média das pessoas lá, na sua aparência, era de 25 a 30 anos. As pessoas, vamos dizer, nasciam e eles iam, vamos dizer, amadurecendo até os 25, 30 anos e depois paralisavam. E outra curiosidade que ele colocou, que lá, por exemplo, quando uma pessoa encarnada ela perdia um membro, esse membro tornava a se regenerar. E que essa comunidade desse planeta onde ele vivia, haviam anões, haviam gigantes, haviam gnomos e seres incorpóreos. E ele afirmava que cerca de 60 bilhões de humanoides viviam lá, de várias partes do universo, de várias partes do outro mundo. Meses depois, um outro grupo de transcomunicação
liderado por Adolf Holmes, disse que um conceituado cientista, Wernher von Braun, que todos nós evidentemente conhecemos, Wernher von Braun foi o cientista que organizou a NASA como é hoje. E segundo as colocações dele, Wernher von Braun hoje é o coordenador da construção dessa rádio de transcomunicação para fazer o contato com o planeta Terra. Olha que coisa interessante. E nós temos no Brasil hoje uma pessoa que é papa no assunto, chamada Sônia Rinaldi, onde ela desenvolve com um engenheiro da USP, numa tentativa de aprimorar um aparelho que facilite mais essa comunicação, porque o problema da comunicação não é da espiritualidade, não é deles que estão na dimensão paralela. O problema é nosso. Nós é que ainda não conseguimos um equipamento, um aparelho, segundo o nosso desenvolvimento, que facilite isso. Mas mesmo assim, a Sônia consegue contatos e já faz um trabalho incrível com pessoas que já faleceram. Ela hoje também tem contatos com extraterrestres através da transcomunicação. Então, obviamente que dentro de algum tempo as pessoas não vão necessitar mais de um médium para entrar em contato com a espiritualidade. Com um aparelho eletrônico em casa, ele tem essa possibilidade. Aliás, hoje ele já tem essa possibilidade. É só uma questão de se informar, se inteirar e procurar realizar, né? É só querer. E uma outra coisa também é que as pessoas deveriam procurar se interessar pela projeção consciente. Por quê? Porque a projeção consciente é que dá a possibilidade de você desmistificar tudo isso. Porque na projeção consciente você vai para a dimensão paralela, consciente como nós estamos aqui conversando, né? Na experiência de quase morte, muito disso é relatado. Claro que a ciência engessada diz que aquilo é um produto do cérebro, que a mente é o cérebro, segundo eles. A mente, na realidade, não é o cérebro biológico, a mente é do espírito. O cérebro biológico é onde o espírito se manifesta, né? Então a gente pode dizer que o cérebro biológico é um computador perfeito, mas sem o espírito para manipular esse computador, pura e simplesmente o corpo humano se torna uma massa, biologicamente falando, em decomposição, né? Então a projeção consciente desmistifica tudo isso, né? Joga por terra tudo isso. Tem até um caso curioso de experiência de quase morte, onde os cientistas dizem que tudo ali é um produto da mente. Mas tem umas coisas que eles não conseguem explicar. Por exemplo, há um caso, existem vários, mas há um caso, por exemplo, de um elemento que chegou infartado no hospital, internado, ele já chegou em coma, e ele em coma lá, quando estava no processo de ressuscitação, ele se projetou do corpo e foi para o corredor do hospital, muito aflito, porque para ele não conseguia entender aquilo, né? O corpo dele estava lá, mas ele estava andando lá no hospital. E ele chegou no final do corredor, subiu uma escada e ele acabou dando o estacionamento do hospital. E quando ele chegou no estacionamento, no beiral da mureta, ele viu num prédio em frente, do outro lado, um par de tênis colorido, amarrado com um cadastro, num fio. Resultado, no final, quando ele foi ressuscitado, ele contou aos parentes esse fato. E as pessoas não acreditaram muito nele, né? E resolveram fazer o percurso que ele falou, e que ele não conhecia. E fizeram o percurso. E a curiosidade de todos ficaram abismados quando chegaram na mureta e verificaram que realmente do outro lado
havia o tal tênis. Aí a pergunta é o seguinte: como que o cérebro, né, biológico se deslocou, fez todo esse trajeto ao ponto de verificar isso, né? Não faz sentido. Na realidade, o espírito faz sentido, né? Tem um outro caso também de experiência de quase morte, onde o elemento foi a uma cidade a 100 e poucos quilômetros de distância do hospital onde estava internado, em busca de um parente, e chegando lá ele viu o parente, como o parente estava, qual era a roupa que estava usando. Claro que ele tentou entrar em contato com o parente, não conseguiu porque estava em espírito, mas ele viu todas as situações a 100 e tantos quilômetros. E depois pôde-se verificar esse acontecimento exatamente da maneira com que ele relatou. A pergunta é: como é que o cérebro biológico iria a 100 e tantos quilômetros verificar isso e voltar? Não faz sentido, a não ser através do espírito. Então, eu acho extremamente importante a gente conhecer essa questão espiritual e entender que o espírito é uma partícula, é a partícula da consciência. No início, né, um pouco antes da nossa fala, a gente colocou algumas coisinhas da natureza, porque é do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, do animal ao mineral. E nessa escala desses princípios conscienciais inteligentes está na ponta a partícula da consciência, que é o espírito. E eu acho extremamente importante a gente saber que a gente é terra por várias razões. Primeiro, porque a gente começa a fazer uma prática do desapego. A gente passa a ver as pessoas e a natureza e o mundo de uma forma natural, de uma forma muito mais respeitosa, porque a gente compreende que a cada ação vai ter uma reação. E que não adianta a gente meter os pés pelas mãos, como diz um provérbio, porque na realidade vamos com certeza sofrer as consequências. Então, o conhecimento de que somos os espíritos, numa certeza absoluta, isso é fácil de se ter, e compreender como é que funciona o universo é extremamente importante para a nossa evolução e, sem dúvida nenhuma, para a gente poder colaborar também com a evolução humana. Muito obrigado a todos e eu espero que essas pequenas palavras a respeito do Espírito possa ajudar a cada um a fazer uma reflexão e que essa reflexão traga algum benefício para todos.